Boa noite. Aqui eu tenho que falar sentado, bem comportado, então às vezes eu me atrapalho um pouquinho no início, mas é só no começo. Depois eu fico mais confortável, apesar das limitações. Eu já falei sobre este tema em outros eventos da CPFL, e é uma satisfação muito grande estar falando aqui em São Paulo, e principalmente com a oportunidade de falar diretamente na internet. Veículo cada vez mais interessante e cada vez mais fascinante para quem aprende alguma coisa sobre isso, o que não é fácil para pessoas de mais idade, né? Mas que aos pouquinhos eu estou aceitando de conviver com a internet. De todo modo, o amor se vai é um tema que vamos dizer, é muito atraente para mim, porque falar sobre as coisas do amor sempre me interessa, ainda que seja uma fala como esta, que tem um caráter um pouquinho, talvez ser um pouco triste, um pouco pessimista, porque é sempre mais legal a gente falar do amor que chega e não daquele que vai. Mas hoje nós temos que falar do amor na hora em que as coisas se complicam, das dificuldades, e eu gostaria de começar tentando separar bem claramente o amor do sexo. Porque às vezes o amor se vai e o sexo fica. E também às vezes é o inverso. O sexo se vai e o amor fica. Então é preciso que fique bem claro esses dois aspectos para que não se pense que porque o sexo às vezes está criando problemas ou está complicado, isso já significa forçosamente que o amor não vai indo bem também. Ou seja, as pessoas têm uma ideia equivocada de que sexo e amor têm que sempre operar em simultaneidade. E, na realidade, muitas vezes opera em oposição. Então, a primeira característica seria essa. O que é o amor? Para a gente saber quando o amor se vai, primeiro precisamos saber exatamente o que é o amor. Também temos que entender direitinho como é e o que é e como funciona o fenômeno da sexualidade. Pelo menos, em poucas palavras, eu vou tentar definir esses dois aspectos fundamentais da nossa psicologia e da nossa subjetividade. E uma das ideias que eu venho defendendo já há mais de 30 anos é a de que o sexo e o amor não são parte do mesmo fenômeno instintivo, e sim parte de dois mecanismos ou de dois fenômenos completamente diferentes, muitas vezes em antagonismo, inclusive. O amor eu defino como sendo o sentimento que a gente tem por aquela pessoa muito específica e muito especial, cuja presença provoca em nós a sensação de paz, aconchego e harmonia. Então, o amor parece que tem a ver basicamente com a primeira experiência existencial de todos nós, ou seja, com a experiência uterina. O amor corresponde a um remédio para a dor do desamparo que nasce no momento em que nós nascemos. Ou seja, vivemos no útero os primeiros momentos da nossa existência, de lá saímos depois de meses de aconchego que é o único registro cerebral, porque a criança e a mãe, aquele feto dentro do útero, vivem uma situação paradisíaca, digamos assim, usando a metáfora bíblica, e existe, depois disso, a expulsão do paraíso, que corresponderia, então, ao momento do nosso Big Bang, ou ao momento do nascimento, não é? A partir dessa expulsão do paraíso, começam a surgir as dores, desconfortos, e um estado subjetivo correspondente ao desamparo, a uma sensação de desproteção, de insegurança, de medo, que é exatamente a manifestação visível no rosto de qualquer criança que nasce. Não é? A criança nasce com um ar de apavorada, com toda a razão, porque há uma mudança para pior. Né? A condição uterina é uma condição maravilhosa, é o paraíso, e o nascimento é a expulsão do paraíso. É curioso, mas essa metáfora bíblica
provavelmente reflete muito claramente o que acontece mesmo com cada um de nós. E é sempre fascinante para mim repetir isso e perceber que, de alguma maneira, quem inspirado por divindade ou não, tenha escrito isto, descreveu exatamente como começa a vida, ou seja, no paraíso e logo depois a expulsão do paraíso e o fim daquela harmonia e o início das dores, desconfortos, desamparo e a sensação de que, para que a gente tenha algo parecido com aquele aconchego uterino, precisamos nos acoplar a alguma outra pessoa, que é exatamente o que o bebezinho faz com a sua mãe. Então, o primeiro objeto do amor da criança é a mãe, porque no colo dela ela se sente claramente aconchegada. Visto por este ângulo, o amor é sempre um fenômeno interpessoal, ou seja, depende da existência de uma outra pessoa muito específica e especial, não é uma pessoa qualquer, é aquela pessoa. O amor é chamado, é parte de um prazer que o Schopenhauer chamava de prazer negativo, ou seja, é um remédio para a sensação desagradável de desamparo. Quer dizer, é a sensação agradável ou é o prazer que deriva do fim da dor do desamparo. O aconchego é o remédio para o desamparo. E por isso é interpessoal, é paz e é um prazer negativo. O sexo se manifesta primeiramente por volta, talvez, dos 9, 10 meses de idade. Quando a criança começa, finalmente, a descobrir que ela e a mãe não são exatamente a mesma criatura, ela começa a pesquisar e a conhecer melhor o próprio corpo. E começa também a se interessar cada vez mais por tudo que está em volta dela. Não é? Ainda começa a engatinhar, depois a andar, e aí então ela começa a especular o mundo todo à sua volta. Mas entre esses elementos de especulação se inclui o próprio corpo. E ao constatar, nessa pesquisa do próprio corpo, ela constata a existência de certas partes do corpo cujo toque, ela tocando nela mesma, não é, provoca uma sensação de inquietação muito agradável. Não é? Então, uma espécie de cócega, mas muito agradável. Não é? E essa inquietação agradável nós depois chamamos de excitação sexual. E as regiões onde, quando estimuladas, surge esta sensação, chamamos depois de zonas erógenas. Não é? De todo modo, este fenômeno de excitação sexual, a criança descobre sozinha, e portanto é um fenômeno pessoal, não é? Na linguagem tradicional da psicanálise é um fenômeno autoerótico, é excitação e não é paz. Então é pessoal, é excitação, é prazer positivo, porque não depende da existência de um desconforto anterior, ou seja, a criança não precisa estar com nenhuma sensação ruim para que tenha o prazer derivado do toque nas zonas erógenas e a sua estimulação sexual. Então é excitação, é prazer positivo e é pessoal. O sexo é assim. E o amor é paz, não é excitação, é prazer negativo e é interpessoal. Ou seja, eu às vezes fico perplexo imaginando como é que até hoje a maior parte das pessoas confunde sexo com amor. Não é? E usa-se até hoje expressões do tipo fazer amor. Não é? Não se faz amor. Amor se sente. Né? Sexo se pratica. E ainda assim, é preciso muita cautela para ver se essa prática de troca de carícias eróticas que corresponde às relações sexuais é mesmo um fenômeno efetivamente interpessoal. Ou se ele não se mantém como pessoal ao longo de toda a vida. Ou seja, na vida adulta surge o desejo visual masculino, né, a partir da puberdade, mas certamente antes disso, todas as trocas de carícias que os meninos e meninas às vezes brincam de fazer, são trocas de carícias que não dependem de objeto nenhum. Quer dizer, serve qualquer parceiro, né, para qualquer tipo de brincadeira, inclusive servem parceiros do mesmo sexo, do sexo oposto, pode haver, e serve sempre a estimulação direta pessoal da zona erógena.
essa estimulação direta e pessoal da zona erógena, que é a masturbação, é um fenômeno que acontece ao longo de toda a vida da maior parte das pessoas, né? Na quase totalidade dos homens e pelo menos em mais de uma boa metade das mulheres, né? Então, evidentemente que sobra a ideia de que o sexo talvez não tenha correlação tão direta com o amor. E às vezes até entra em oposição. O fenômeno amoroso, ele às vezes até atrapalha o sexo. É curioso falar isso, mas nas histórias de paixão, né, quando surge aquele encantamento muito intenso entre duas pessoas, muito forte a ligação, muita afinidade, muito encaixe, muito frequentemente os homens têm dificuldade sexual, né? E as mulheres ficam meio perplexas com isso, porque talvez não seja este o fenômeno que acontece com elas. Mas os homens se atrapalham muito quando tentam juntar o sexo com o amor, né? A nossa cultura estimula até o sexo, vamos dizer, vinculado a outro fenômeno interpessoal, que não é o amor, que é a agressividade, né? Na nossa sociedade, o sexo tem mais compromissos com a agressividade do que com o amor, o que é muito complicado. Então, às vezes, um homem, por exemplo, pode não ter nenhuma grande relação afetiva com a sua mulher, por exemplo, né? Até estar meio enjoado dela como pessoa, e ter uma vida sexual, talvez até estimulada pela irritação que possa provocá-la, que ela possa provocar nele, né? Os homens costumam, os machões, paqueradores mesmo, eles costumam se dar muito bem com os homens. E eles ficam no bar, né, tomando cerveja, né, e ali abraçados nos homens, falando mal das mulheres, né? Mulher é burra, aquela coisa de mulher, não sei o quê, mas o desejo sexual deles vai todo dirigido para as mulheres, né? A amizade vai para os homens e o desejo para as mulheres. No mundo homossexual, não raramente é o inverso, né? Os homens homossexuais, sempre o mundo masculino mais, né? Os homens homossexuais quase sempre se dão muito bem com as mulheres. Não tem nenhum problema com as mulheres. Se dão não tão bem com os homens. Então, parece que são amigos das mulheres, desejam e têm implicâncias e problemas com outros homens que talvez até ranços daquilo que lhes aconteceu durante a infância, porque meninos mais delicados e mais emotivos foram objeto de deboche, ironia e gozação por parte de outros meninos da mesma idade, e isso pode deixar neles uma mágoa, uma raiva, uma revolta até contra a figura masculina, raiva essa que talvez só vá desaparecer o dia que uma sociedade como a nossa venha a aceitar com mais respeito a presença de crianças mais doces, meninos mais meigos, né? E não essa postura das famílias, que até hoje continua igualzinha, de exigir que o menino seja macho no sentido de grosso, porque macho e grosso são sinônimos na nossa cultura, né? O verdadeiro macho tem que ir para a briga, tem que gostar de xingar os outros, tem que gostar de determinado tipo de esporte, tem que ser grosseiro no esporte, tem que roubar no jogo, né? Se gostar de balé, isso é crime monumental na nossa cultura, porque em outras culturas o indivíduo pode ser bailarino e heterossexual. Na nossa cultura é muito difícil, porque ele é objeto de chacota, ironia e deboche e complica muito, isso complica muito a vida de todas as pessoas. Então não é raro que casais, por exemplo, que se dão mal ou que não estão tão bem sentimentalmente, tenham uma vida sexual boa. Isso não é medida de que o amor está sólido, está convincente. Também não é raro que a vida sexual se empobreça dentro de certas relações de qualidade, o que também não é sinal de que o amor esteja prejudicado. É preciso separar muito claramente os dois fenômenos para que a gente possa compreender melhor. E, principalmente, entender que muitas vezes, por exemplo, há indicações também derivadas da atitude da sexualidade, quer dizer, de como se processa a sexualidade. Quando, por exemplo, uma mulher tem uma vida, um casal tem uma vida sexual legal, sendo que a mulher é um tipo mais generoso, e o homem talvez um tipo mais egoísta, né?
Esse tipo de relação conjugal, que representa metade dos casamentos, ou quase, a outra metade sendo a mulher tipo egoísta e o homem tipo generoso. Não é? É muito triste, mas a verdade é que até hoje 90% ou mais dos casamentos se dão entre pessoas bastante diferentes. Não é? E o tipo mais generoso é aquele bonzinho, calmo, panos quentes, etc. E o egoísta é mais estourado, mais agressivo, não é? Gosta mais de receber do que de dar. O marido mais egoísta, ele é tipicamente o garanhão, não muito confiável, não é? Mas muito atraente para as mulheres, e principalmente muito atraente para as mulheres boas. Né? E as mulheres, enquanto elas gostam, admiram e valorizam este tipo, as generosas, né? Este tipo de marido, elas não têm nenhum problema sexual, porque mulher generosa, como todo generoso, mulher generosa dá. Né? E dá, inclusive, também no sentido literal da sexualidade. Mas é um tipo que dá com mais facilidade. Não é? A mulher mais egoísta, às vezes, não raramente casada, portanto, com um homem generoso, esta já não dá com tanta facilidade. Não é? Porque ela vai regular um pouco, ela pode negociar, ela pode dar quando acha conveniente, outras vezes não tanto. E muitas vezes os homens se sentem muito magoados, muito humilhados, muito rejeitados por baixo, incomodadíssimos com o fato delas não terem esta disponibilidade sexual, e eles ficam empenhados em cada vez ser mais legais, mais amorosos, mais dedicados, para ver se finalmente conseguem fazer com que elas queiram dar para eles. Não é? E mais elas percebem que o mecanismo é desse tipo, mais elas não dão. Não é? A não ser de vez em quando, tudo bem comedido, também na proporção certinha, para eles não caírem fora. O marido mais bonzinho, em geral, tende a ser mais monogâmico, né? Mais fiel. Esses tipos de arranjo, eles mostram o seguinte, que aqui o tipo que ama mais intensamente, que é o generoso, quando tanto o homem como a mulher, são mais dedicados e interessados sexualmente. Curiosamente, são assim quando o parceiro é do tipo egoísta. Porque se houver uma aliança de um homem generoso com uma mulher também generosa, a coisa se complica. Não é? O homem generoso com a mulher generosa, teoricamente, seria uma maravilha, porque a mulher generosa dá e o homem generoso não teria nenhum problema, portanto, e seria o homem mais feliz do mundo. Mas, não raramente, o homem, nessas condições, começa a ter uma vontade diminuída. Isto é uma coisa chocante, porque a maior parte dos casais que se dão bem tem uma vida sexual relativamente pobre. Não é? É por isso que eu digo que não se deve tomar a sexualidade como referência da qualidade da relação e, portanto, nem mesmo como indicativo do que vai acontecer no futuro do relacionamento afetivo, efetivamente. Né? Então, o problema todo da relação amorosa é diferente e deve ser tratado separado da questão da sexualidade. Muitas vezes a sexualidade vai bem e o casamento não vai tão bem quanto aparenta, até porque essa mulher generosa que dá e que tem uma vida sexual legal com esse marido mais folgado, mais egoísta, mais estourado, etc., esta mulher, se perder a admiração por ele, ela trava também sexualmente. E aí é um sinal, sim, indicativo de que o problema afetivo está começando a se tornar mais sério. Né? Então, voltando à questão que eu estava falando, o amor tem na vida adulta, na sua versão adulta sempre entre aspas, falar tem esse defeito em relação a escrever, porque se eu estivesse escrevendo eu falaria o amor na sua versão adulta, porque o amor adulto ele tem características muito infantis. Né? O amor adulto no amor adulto há uma substituição, sai a mãe e entram outros objetos. Cada vez quer dizer, são objetos de amor muito definidos. Porém, o mais importante é entender que este objeto adulto, ele representa o mesmo fenômeno e o mesmo papel de aconchego, de remédio para o desamparo,
de remédio para a sensação de incompletude e, portanto, continua sendo prazer negativo, continua sendo absolutamente necessário, onde existe uma dependência, muitas vezes possessividade, ciúme, diga-se passagem, o ciúme é um dos fenômenos que pode desgastar seriamente o fenômeno ou a relação afetiva, mas essas características mais imaturas do amor infantil costumam estar presentes integralmente no chamado amor adulto, ou amor romântico adulto. Né? Até o vocabulário. Né? Eu digo sempre de brincadeira, mas é sério. Quer dizer, os casais que se amam costumam se chamar por palavras que são todas típicas do jeito como a gente trata bebezinho. Não é? Então é tudo fofinho, benzinho, né? Todo mundo faz biquinho para falar um com o outro. O vocabulário é extremamente limitado, né? E parecido com aquilo que qualquer bebezinho falaria se soubesse falar para a mãe. Né? Você é o máximo. Qualquer bebê acha isso da sua mãe. Eu não existo sem você, eu morro sem você. E assim por diante. E também são mais meia dúzia de frases só. Você é incrível, maravilhosa. É um vocabulário bastante mais limitado do que aquele que se espera. Né? Então, tem livros escritos desse tamanho sobre o discurso amoroso. Eu não sei como é que consegue escrever um livro tão grande sobre isso, porque o discurso é muito pouco original, sempre repetitivo. E contém muito poucas frases, nenhuma delas original. Né? Mas, de todo modo, esse amor, a escolha do objeto adulto, que vai substituir a mãe, se dá segundo um critério de admiração. Não é? Então, o amor deriva da admiração. Isso aqui era a maneira como o Platão, no Banquete, já escreveu no século V a.C., acho que ele tinha real e toda a razão. Quer dizer, o amor, a escolha do objeto depende da admiração. O problema é que esse critério de admiração pode se modificar com o passar do tempo. Né? E isto é vamos dizer assim, uma das variáveis que pode levar o fenômeno amoroso a colapso em algum instante, vamos dizer assim, da relação. Né? Então, eu sou um menino tímido, desajeitado, né? Com dificuldade no trato social, envergonhado. Eu admiro o quê? Em geral, admiro uma pessoa que seja o oposto de mim. Quanto mais baixa a minha autoestima, maior a tendência a admirar o meu oposto. Então, se eu sou um indivíduo que não gosto do meu jeito de ser, eu vou me encantar com o meu oposto. Então, vou achar graça numa mulher extrovertida, exuberante, falante, muito mais agressiva, estourada, muito mais competente até para abrir portas, porque você sabe que competência para abrir portas depende da competência para fechá-las depois. Não é? Quer dizer, as pessoas que deixam entrar muito facilmente os amigos em casa, que recebem com muita facilidade, são aquelas que sabem mandar embora depois. Quem não sabe mandar embora costuma botar uma barreira já na entrada para impedir que haja qualquer tipo de intimidade maior, porque senão está criado um abacaxi que a pessoa não sabe resolver. Então, o tipo mais extrovertido, ele é muito sociável, porque ele é muito grosso também, então ele sabe mandar embora. Né? Não estou falando que está errado, mas é esta a razão pela qual ele é tão competente para fazer amigos, porque ele consegue também mandar os amigos embora quando eles acham que é a hora adequada. De todo modo, eu vou admirar muito esse tipo de pessoa, né, que tem essa fluência, essa facilidade no trato social. Pode ser que, com o passar do tempo, e eu vendo mais de perto, vou conhecendo melhor os defeitos e as características próprias dessa pessoa, que às vezes são menos sinceras, tem talvez uma agressividade descontrolada, baixa tolerância à frustração e contrariedade, se estouram e ficam muito nervosas com pequenas contrariedades. Então, eu vou vendo, enfim, os pontos fracos dessas criaturas e eu posso perfeitamente vir a
deixar de admirar tanto este personagem, ou este tipo de personagem. Com o passar dos anos, eu posso também começar a gostar mais do meu jeito de ser, do que é quase que automaticamente presente quando desaparece a admiração pelo outro tipo, melhora a avaliação que eu vou fazer do meu jeito de ser. Então, mais quieto, mais reservado, já começo a achar isso legal. Aos 20 anos, ser quieto e reservado é uma coisa horrorosa, né? Mas aos 40 já pode ser uma coisa bastante até valorizada, pode ter outras vantagens. O indivíduo pode estar mais conciliado com as suas características, mais bem-sucedido, às vezes, profissionalmente, um pouco mais seguro do seu jeito de ser. Neste momento, ele perde a admiração pelo oposto. Se perder a admiração pelo oposto, o amor cai junto, né? Então, o amor depende basicamente da admiração, e a perda da admiração é que é o maior problema. E aí, quando não há nenhuma mudança, quer dizer, eu continuo do meu jeito e a outra pessoa continua do seu jeito, na realidade, o que acaba acontecendo é que em um dos dois, ou nos dois, modificam-se os critérios de admiração. A pessoa é igual, mas aquilo que eu achava legal, não acho mais, né? Não valorizo mais aquele tipo de pessoa. Então, aí, o meu sentimento amoroso realmente despenca, né? Quase sempre esse processo é curioso, porque o sentimento amoroso vai despencar pela mesma razão que um dia ele subiu. Ou seja, eu vou me desencantar pelas mesmas razões que um dia eu me encantei, né? Eu vou perder o interesse porque a pessoa não é aquilo que eu gosto hoje, mas é por ela continuar sendo exatamente aquilo que eu gostei 10, 15 ou 20 anos atrás. Então, nesse caso, os sentimentos amorosos e os encantamentos, e a própria, eventualmente, a relação conjugal, que também o fim do amor não é sinônimo imediato de fim do relacionamento conjugal, a separação vai acontecer em decorrência do mesmo motivo que houve o casamento. Quer dizer, vou me divorciar pelo mesmo motivo que eu me casei. As diferenças de temperamento e de caráter, né? Outras vezes, a perda de admiração não se dá por causa disto, mas porque, com o passar dos anos, um dos dois, por exemplo, evolui intelectualmente, ou socialmente, ou mesmo profissional e financeiramente, muito mais, e o outro não acompanha. Quer dizer, um dos dois vai ficando aquém daquilo que o indivíduo pretende para si num momento posterior. Começaram, vamos dizer assim, o jogo da vida numa mesma posição, mas um dos dois progrediu mais do que o outro, que ficou mais ou menos estacionário, não acompanhou. Isto também acaba por determinar o fim da admiração, mesmo que não haja, vamos dizer assim, nenhuma grande diferença de caráter. Outras vezes é porque ao longo dos anos, porque pessoas se casam e podem ficar 10, 15, 20, 30, 50 anos juntos. Ao longo dos anos, pode acontecer também das pessoas terem projetos de vida discrepantes, né? Então, digamos que eu me caso com uma médica, nós estamos aqui em São Paulo, e tudo anda muito bem, e de repente eu decido, 10 anos depois, que eu quero ser parte do grupo dos Médicos Sem Fronteira, né? E que a minha mulher tem o menor interesse em ir fazer uma medicina filantrópica no meio da África, né? Então, naturalmente, aí a separação vai se impor em decorrência de divergências radicais de projeto, não é? Tanto profissional como, às vezes, religiosos, não é? Eu já vi, até mais do que diferença de projeto profissional, problemas de ordem religiosa. Um dos dois resolve virar vamos dizer assim, muda de religião e assume, vamos dizer assim, um certo radicalismo naquela religiosidade, que pode ser budista, pode ser crente, pode ser o que for, mas que, enfim, há uma discrepância muito grande, e isso foi porque um dos dois mudou de posição em relação a um assunto que é absolutamente relevante para o cotidiano das pessoas, porque muda o estilo de vida. Isso também pode ser fator, evidentemente, de bloqueio e de fim da admiração. Evidentemente que muitas vezes outros problemas determinam desgaste, não obrigatoriamente só o fim da admiração, mas desgaste na relação, né? Problemas relacionados com a educação de filhos. Então, um é mais permissivo, o outro é mais rigoroso. O permissivo
se irrita com o rigor do rigoroso, o rigoroso se irrita com a permissividade, e fica uma briga, às vezes, né, para ver até quem tem mais razão. Muitas vezes também, se tem dois filhos, um fica mais parecido com o pai, o outro mais parecido com a mãe, especialmente quando o pai e mãe são muito diferentes. Isso cria, outra vez, uma atmosfera de tensão dentro do contexto. Muitas vezes também, as brigas são por dinheiro. É engraçado, né? Mas as pessoas brigam por dinheiro até mesmo onde tem bastante dinheiro. Porque há diferenças na maneira de gastar o dinheiro, né? Então, eu já vi gente brigar feio e um dos dois se implicar terrivelmente com o cônjuge porque o cônjuge gasta demais. Ainda não vi o contrário, quer dizer, ninguém brigar muito porque o cônjuge gasta de menos. Mas devia, porque tem umas pessoas que também são meio chegadas na usura e criam problemas para a operação cotidiana, né? Quando falta dinheiro, então nem se fala, né? Aí o problema é muito mais grave, muito mais complicado, nem sempre existe respeito, tolerância. Quando, por exemplo, há diferenças de ganho, né, em que, principalmente quando a mulher começa a ter uma carreira com mais ganho que os homens, né, muitas vezes isso cria constrangimento para o homem, às vezes uma certa agressividade e até tendência da mulher a humilhar o seu parceiro, querer inverter o jogo ou a hierarquia de poderes, porque agora ela está ganhando mais, ou porque desde sempre ganhou mais. Há problemas complicados nesse item, vamos dizer assim, da relação conjugal, e isto é um problema que tende a se agravar no futuro, porque a verdade é que hoje nas universidades 60% do público que frequenta são mulheres, 40% de homens, isso no global das escolas e no mundo inteiro. O que significa que, se for verdade que quem estuda mais tende a ganhar mais, daqui a muito poucos anos, a média dos casais, as mulheres vão estar ganhando mais dinheiro do que os homens. E como é que os homens e as mulheres vão se haver com isso, saberemos oportunamente. Mas eu tenho muitas dúvidas se as mulheres vão continuar com tanta pressa de casar como tiveram no passado, né? No passado, sempre os homens é que não tinham muita pressa de se casar, e casavam assim meio que, sabe, eu tenho que casar e ter filhos, né? E as mulheres, não, o maior sonho meu é casar e ter filhos. Vamos ver se vai continuar sendo o maior sonho casar e ter filhos e sustentar o marido também, né? Porque os homens sempre, quando pensam em casar e ter filhos, eles pensam nesta responsabilidade financeira que vem acoplada. Talvez uma das razões pelas quais eles não tenham tanta pressa em se comprometer. E hoje, segundo eu ouço, especialmente em eventos parecidos com esses que estamos fazendo aqui, as mulheres estão muito incomodadas com o fato de que os homens, especialmente depois de uma certa idade, não querem saber de compromisso mesmo, né? E até daqui a pouco eu acho que vão começar a querer, porque justamente as moças vão estar ganhando o suficiente para isso vir a se tornar interessante para eles, e provavelmente as moças é que não vão ter tanta necessidade ou pressa de compromisso. Às vezes a pressão também na direção do casamento feminino é maior por causa da questão da reprodução dos filhos, então a vontade de ter filhos, então chega lá para os 30 anos, 30 e poucos anos, elas começam a ficar nervosas porque ainda não casaram, porque, né, daqui a pouco acaba o período mais fértil, etc. E então elas começam a ficar perguntando onde é que estão os homens, né? E a gente não sabe muito bem responder, porque os que aparecem, segundo elas, chegam, acham todas ótimas e também vão embora. Então, há problemas hoje para que se possa efetivamente acertar esses ponteiros. Aliás, depois de uma certa idade fica mais complicado e melhor, porque a tendência para melhorar o critério de escolha aumenta. Quer dizer, quando finalmente essas pessoas com mais idade conseguem encontrar parceria, quase sempre são parcerias de qualidade melhor e vão implicar em casamentos talvez de mais longa duração, porque também não adianta nada se casar apressadamente aos 20 e poucos anos para se divorciar aos 30, que é
o que acontece com mais da metade da população no Brasil, e provavelmente em classe média e em grande centro urbano, em qualquer coisa como 70%, 75% da população. Então, casar só para carimbar assim, uma espécie de ficha, pronto, já casei, não faz mal que divorciei depois, mas pelo menos não sou encalhado. É uma coisa que nem sempre eu acho que vale a pena pensar desta maneira, porque o amor realmente não resiste a qualquer tipo de contratempo. Né? O amor tem que ser tratado de uma maneira muito delicada, porque acabou a admiração, o problema sentimental se vai. Não é? Às vezes, acontecem coisas incríveis que não levam as pessoas a perder totalmente a admiração. Ou então surgem variáveis um pouco mais complexas do que isso. Um desses fenômenos é o da infidelidade conjugal. Né? A maior parte das pessoas afirma que, caso aconteça a infidelidade, definitivamente isso é imperdoável e que não... Né? As mulheres às vezes falam, se eu descobrir que o meu marido saiu com não sei quem, com qualquer quem, não é? É porque não é muito definido. Isso aqui para mim terminou, nem mais um dia, faz as malas e põe para fora. Mas quando descobre mesmo, não costuma ser assim. Né? Ou porque, talvez, falar, acho que fala só para ameaçar, para ver se não acontece. Né? Porque na hora que efetivamente acontece, elas pensam duas vezes. Primeiro porque a ideia de ficar sozinho é uma ideia aflitiva, e eu vou falar já sobre esse aspecto do medo da solidão. Não é? Também porque, às vezes, se cria um clima de desafio. Não é? O que aquela lá tem que eu não tenho? Então começa, inclusive, a melhorar, às vezes, intensissimamente a vida sexual do casal. Porque o ciúme é um grande afrodisíaco. Né? E não frequentemente as histórias se prolongam, porque aquele que foi eventualmente traído, mesmo quando é o homem, acaba tomando esta infidelidade como um desafio, como uma competição. Além disso, existem outros assuntos que complicam a vida dos casais, que, se for o caso depois, a gente fala. Um desses é o sexo virtual. Né? A internet hoje é um fator de tensão, de desagregação, porque cada vez mais gente, homens e mulheres, mais homens do que mulheres, frequentam os sites tanto de relacionamento, casados, gente casada, estou dizendo, ou comprometida, né? Frequentam sites de relacionamento, sites eróticos, além de assistir os filmes, se masturbar, etc. Quer dizer, tem aí um sexo virtual que ninguém sabe sequer definir com precisão se é ou não infidelidade. Não é? É uma fronteira, está crescendo muito, confirma cada vez mais para mim a ideia de que o sexo realmente é um fenômeno pessoal. Quer dizer, o outro é só um estímulo para a gente imaginar coisas e, eventualmente, ter a resposta orgástica ou ejaculatória. No caso das pessoas pegas em flagrante nesse tipo de atividade, é sempre um constrangimento, né? E todos prometem nunca mais fazer, etc. E são sempre reincidentes também, e todo mundo é pego outras vezes, porque ninguém, sabe, no fundo é parecido com a masturbação. Né? São experiências de masturbação, com ou sem alguém do outro lado Isso os jovens, por exemplo, gostam muito também. Né? Os meninos principalmente, porque justamente depois que eles têm o prazer sexual, eles apertam o botão e a outra pessoa também some, o que é uma grande vantagem para a psicologia masculina. Né? Porque o maior problema dos homens sempre, quando saem também com mulheres com as quais eles não têm nenhum envolvimento, não é? O maior problema é sempre como se livrar da mulher logo depois que eles têm o prazer. Né? Então, no caso da internet é uma maravilha, porque é desligar a máquina e pronto. E então, esse é um ramo que deve crescer, né? O sexo virtual de caráter masturbatório em substituição ao sexo casual. O sexo casual é que eu acho que não tem muito futuro, esse negócio de ficar, né, gastando a noite inteira conversando, seduzindo, contando mentiras, etc., só para dar uma transadinha e depois ainda ter o problema de ter que se livrar da pessoa. É muita mão de obra para pouco benefício. O custo-benefício disso não é legal. Não acho que tenha futuro.
E é gozado que também, além de eu achar que não tem futuro para os homens, as mulheres estão imitando isso agora. Acho que vão quebrar a cara, porque é chato para os homens, chatíssimo para elas. Não é? Não vejo aonde que tenha que imitar tudo que os homens, todas as bobagens que os homens façam. Né? Podiam realmente inovar um pouquinho, que não faria mal nenhum. De todo modo, quando quebra a admiração, quebra o fascínio, por infidelidade, por ciumeira exagerada, por perda de admiração, por mudança de critério de valor, porque as pessoas se divergiram em projetos de vida essenciais. De todo modo, não sempre isto implica imediatamente em separação. Muitas pessoas ficam juntas, mesmo depois que a vida sentimental está empobrecida. Até hoje, muita gente continua junto depois que a vida sentimental está esvaziada. E então dá a impressão que o número de casais, por exemplo, que vivem juntos é de, sei lá, sempre falando em grande centro e em classe média para cima, vamos dizer, 30%, 35% vivem juntos, então o divórcio só existe em 2/3. Não é verdade. Esses 30%, 35% que vivem juntos não obrigatoriamente vivem bem. Eles vivem juntos, não é? Apenas. E tem dois tipos. Aqueles que vivem juntos, ainda insistindo em reformar o outro, né? Que é um dos esportes favoritos das pessoas que vivem juntos, quer dizer, de fazer força para mudar o outro, né? Ao invés de fazer força para ele crescer e evoluir, porque às vezes eu mudo o outro muito mais eficientemente mudando a mim. Porque se há um encaixe, não é? Entre dois tipos de complementares de modo de ser. Ao invés de eu querer que a minha mulher se modifique, deixe de ser, por exemplo, egoísta, eu poderia perfeitamente trabalhar para eu deixar de ser generoso. Porque se eu deixar de ser generoso, automaticamente eu obrigo ela ou a se livrar de mim, de arrumar um outro generoso, ou a deixar de lado o egoísmo dela. Né? Então, ao invés de eu trabalhar para que ela deixe de ser o que ela é, eu tenho que trabalhar para eu deixar de ser o que eu sou, de equivocado. Então, toda a energia deveria ser gasta em si mesmo. Mas quando as pessoas ficam juntas insistindo, elas ficam insistindo em reformar o outro, para que isto não implique em separação. Não funciona, viu? É um esforço inútil, porque o outro não... Quanto mais... Ainda mais que o outro, eu me encantei e casei com aquele outro, porque o outro era aquele outro. Né? E agora eu não quero mais que o outro seja aquele outro, mas como é que o outro vai ter certeza que eu não quero mesmo? E se ele deixar de ser aquilo que ele era e eu perder o encantamento por ele? Porque, na final de contas, foi aquilo que eu gostei um dia. Então é melhor eu reformar a mim, porque isso aqui dá mais garantias. Outros não querem mais reformar nada, só estão lá acomodados, não é? Compartilhando o espaço físico, compartilhando às vezes o convívio com os filhos, às vezes pequenos ainda, as comodidades da vida cotidiana e simplesmente deixando a vida passar deste jeito, numa boa, né? Esperando apenas, talvez, uma hora oportuna para a eventual separação. Né? Às vezes essa hora oportuna significa o crescimento dos filhos, às vezes significa a estabilidade financeira, às vezes significa o encontro de um outro parceiro sentimental, porque assim se pode separar sem ter que passar pelo buraco de ficar sozinho. A maior parte das pessoas realmente lida muito mal com a solidão. E principalmente com a dramática sensação de dor correspondente ao momento mesmo da separação. Isso aí não deve nem mesmo ser chamado de solidão, porque é um momento agudo em que há ruptura. Né? E esse momento da ruptura é uma dor aguda, né? E que as pessoas experimentam aqui 2, 3 dias, não aguentam a solidão e voltam às vezes correndo. É errado, porque isso aí não é a dor da solidão, isso é a dor da ruptura, é a dor que ocorre na transição. A dor da solidão é o que vai vir depois, se é que vai ter dor, depois que o indivíduo se acomodou e se acostumou com estar sozinho. Né? Na ruptura há uma dor da transição. Né? Toda dor maior, assim como todo prazer, ele só acontece mesmo na transição. Depois a pessoa se acomoda. Não é que essa acomodação não signifique a existência da sensação de incompletude, aquele buraco que teoricamente o outro preenchia. Mas se o relacionamento está muito desgastado, o outro também já não está preenchendo muito bem o buraco. Né? A sensação de incompletude já está lá forte e presente. De maneira que o que acaba acontecendo nesta transição é uma dor muito forte, talvez maior
para o homem do que para a mulher. Não espanta que a maior parte das vezes a iniciativa de separação seja da mulher. Não é só porque a mulher é mais competente para ficar sozinha, o que é verdade, mas também porque a mulher fica, em geral, na casa, com os filhos, quer dizer, ela fica com o entorno menos prejudicado. A separação para o homem significa, em geral, ele sair do sistema, né? Ele ir para um flat ou para alguma casa de um amigo, ou voltar para a casa dos pais, enfim, coisa horrível, né? E a situação da mulher é mais confortável nesse ponto de vista. Naturalmente, isso é o primeiro instante. Não há nenhuma garantia que isso não seja depois muito mais interessante até para o homem do que para a mulher. Mas num primeiro momento pode ser que seja realmente mais complicado e mais difícil para o homem, né? O homem também, como regra, fica menos bem sozinho, né? Porque os homens parecem que em casa sozinhos eles ficam totalmente perdidos, né? A casa é um lugar parece mais do que tudo feminino, porque as mulheres se ocupam, se entretêm, elas têm aquele espaço como dela. Os homens, mesmo quando casados e as mulheres estão, por exemplo, de férias, fora com os filhos, né, eles chegam em casa, né, veem aquilo ali e vão todos para a rua. Não é só porque eles são malandros, é porque eles não sabem ficar em casa sozinhos. Fazer aquilo que eles fazem quando a mulher está lá, ou seja, abrir o jornal, ligar a televisão e não dar bola para ninguém, eles não sabem fazer quando ela não está. Então, eles vão para a rua encontrar os amigos. Primeira noite, segunda noite, pode ser que vão até atrás de mulher, mas depois eles vão atrás dos amigos, para jantar, bater papo, não sabem fazer as coisas. Está mudando, né? Os homens já sabem cozinhar, por exemplo, né? Cada vez mais. É bom que aprendam mesmo, porque o mundo caminha de uma outra maneira, né? Então, este preparo para viver só, para aprender a lidar melhor com o estar sozinho, ele é mais do que tudo um preparo que tem que acontecer com os homens. Nossa sociedade, nem os homens nem as mulheres são muito treinados para isso. Porque nos muitos países do primeiro mundo, os jovens, por exemplo, com 18, 19 anos, eles saem de casa, vão para as universidades, fora das suas cidades, né? Muito raramente eles estudam na mesma cidade que a família está, e eles vão viver em campos, vão viver em bandos, eles vão viver em repúblicas de estudantes. Aqui, isso só acontece excepcionalmente, quando o indivíduo, às vezes, veio do interior para São Paulo para estudar em alguma escola daqui, mas não é a regra ainda. A regra aqui é que as famílias fiquem aninhando os seus filhos até que eles se casem, mesmo quando isso significa aninhá-los até não sei que idade. Aliás, cada vez mais idade, não é? Cada vez mais tardia a saída dos filhos de dentro das casas, até por causa das dificuldades que os jovens encontram para ganhar a vida. Então, há problemas de toda a ordem acontecendo neste momento em relação a tudo isso. De todo modo, aprender a lidar com a solidão é uma coisa importante, mas aprender também com a experiência. Quer dizer, todo indivíduo que fez uma experiência de uma relação afetiva intensa, que seja casamento, que seja qualquer coisa parecida com casamento, quando a história e a relação se rompe, é preciso refletir, é preciso entender por que aconteceram as coisas que aconteceram, é preciso tentar efetivamente fazer uma autocrítica, entender aonde a gente errou, onde a gente errou como pessoa, ou aonde a gente errou nas escolhas, aonde a gente talvez se tornou dependente demais, aonde a gente tem que se tornar um pouco mais independente, respeitar um pouco mais a individualidade da gente, até porque no mundo moderno, que felizmente está contribuindo para que as pessoas aprendam a lidar melhor com a sua identidade e individualidade, este mundo moderno é mais individualista e muita gente critica o individualismo como defeito. Eu vejo exatamente o contrário. Acho o individualismo uma coisa ótima, né? Uma coisa super positiva que está ajudando as pessoas a... E não tem nada a ver com egoísmo. O individualismo é tudo, menos egoísmo, porque o egoísta ele é gregário. Ele quer saber onde é que está a turma para ele descolar alguém lá para ele levar vantagem. O individualismo ele é mais na direção do justo, não é nem generoso, nem egoísta. O individualismo faz com que o indivíduo dê menos ênfase à questão do amor,
desse amor infantil que eu falei, amor de tanta dependência. O individualismo puxa as pessoas para relações entre pessoas mais parecidas, onde o amor evolui mais na direção das amizades, onde o amor, portanto, ganha conotações muito mais adultas, porque a individualidade significa, a amizade significa afinidade de caráter intelectual, e não esse aconchego físico, mas um aconchego intelectual, que é uma coisa um pouco mais sofisticada do que esse colinho materno, que a gente, no fundo, nunca abre mão também, porque dormir abraçadinho na noite de frio é sempre uma coisa muito interessante. Mas isso não pode ser a base da vida, vamos dizer assim, de um casal. É preciso que o aconchego principal derive das afinidades intelectuais. E se derivar das afinidades intelectuais e do respeito pela individualidade que vem crescendo, nós estamos falando de um novo tipo de romance, né? Daquilo que eu tenho chamado de mais amor, quer dizer, um amor que se aproxima das amizades, que são provavelmente relações de qualidade, baseadas em afinidades, e que têm um futuro muito mais promissor do que esses relacionamentos entre opostos, onde, como regra, em algum momento, a admiração cai, quebra e o amor se vai. Não é? Sobre as coisas bonitas do amor, ou principalmente do mais amor, eu vou ter que deixar para uma outra oportunidade, porque o tempo que eu tinha que falar já se esgotou fazem 20 minutos. Muito obrigado. Realmente dá vontade de ouvir o Fábio Jacovati, essas brilhantes provocações. Então, nós vamos continuar agora abrindo um debate. O debate será atendido na ordem. Tem alguém na parte de cima, na mezanina, que queira fazer uma pergunta, por favor, venha aqui. Nesse ponto de luz dá para ser gravado, já com o programa de gravação, e um por vez será atendido. Jéssica está com o microfone e vai atendê-los na formulação das perguntas. Procurem ser breves para que todo mundo possa participar. Obrigado. Dá para arrumar um pouco mais de água para mim? Água. Essa parte Flávio, aqui. Oi? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Mauro. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é sobre inveja, que eu acho que é uma característica muito marcante do brasileiro. Eu gostaria de saber até que ponto isso é verdade. E gostaria que você falasse mais sobre esse tema, que eu acho fascinante. A outra pergunta é sobre a questão da mãezona, que eu acho que a sociedade ela continua com o vício de... não sei de onde que vem isso e qual é a solução, talvez você tenha a resposta, das mães educarem os filhos para encontrarem outras mães, como foi o meu caso. E foi o seu caso? E eu brigo com isso até hoje. E foram muitos anos de terapia. Você foi muito mimado? Eu não diria mimado, eu fui impedido de ser livre, ser independente. Então, assim, eu fui filho do meio, ou seja, filho do meio não é mimado, mas fui impedido de descobrir as coisas sozinho. Sempre tinha alguém para fazer para mim. E eu acho que isso é um problema muito sério, porque eu vejo que isso se repete. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que tem como modificar isso? Então, falando da inveja, é um tema comprido demais para a gente falar aqui. A inveja, na realidade, ela surge sempre que existem comparações, diferenças e comparações. Né? Então, a inveja, por exemplo, que nos interessaria aqui, seria dentro do próprio relacionamento conjugal. Né? Sempre que existem diferenças grandes, existem inveja. Né? Então, se tem um tipo mais extrovertido, né, e mais egoísta, mais intolerante à frustração, e um outro tipo, mais calmo, mais panos quentes, mais dócil, mais tolerante à frustração e mais cheio de culpa, você pode imaginar que surja um fenômeno raríssimo, que é uma inveja recíproca. A inveja recíproca significa
uma coisa sem pé nem cabeça, porque inveja sempre teria que ser o de baixo invejando o de cima. Né? E a inveja recíproca significa que os dois se acham por baixo um do outro. Né? E é como realmente vivem esses casais, sendo que a inveja mais explícita é aquela do tipo mais egoísta, que às vezes, muitas vezes, é a razão pela qual a mulher mais egoísta, né, não dá, né, de maldade. Não é a única causa. Às vezes a mulher não dá porque está também cheia do marido que só aborreceu e só, né, destratou, ou que não sabe sequer como se posicionar também na própria prática sexual. Né? Mas, às vezes, a mulher mais invejosa, ela sabota a sexualidade como meio de maltratar o parceiro. Né? E é gozado porque o parceiro não entende assim, porque ele também tem inveja dela. Porque ela é mais exuberante, porque ela é mais provocante, às vezes mais sensual. Essas mulheres quase sempre são mais... as que sabotam a sexualidade dentro do casamento são as mais exibidas socialmente, o que é uma contradição aparente também, não é? E perigoso. Os homens têm que prestar atenção nisso, porque às vezes eles ficam muito fascinados com a beleza das mulheres, com a sensualidade delas, e na hora H não são de nada. Né? Porque justamente tudo aquilo é só para provocar, não é para efetivamente dar. Né? Então, a inveja recíproca faz com que, no caso do generoso, ele também, por maldade, ele vá dando cada vez mais, porque ele sabe que com isso está enfraquecendo. Eu digo que o generoso sabe que a inveja enfraquece, porque ele não gosta de receber. Né? Se o generoso não achasse que esse negócio de dar é uma maldade, ele não ficaria tão constrangido e mal à vontade quando ele recebe. Né? Então ele sabe que ao dar ele está humilhando, o outro sabe, e a outra sabe que ao não dar ela está humilhando. Está todo mundo humilhando, ou seja, todo mundo exercendo a agressividade que deriva da inveja. Porque a inveja é sempre eu me comparo, me sinto por baixo, humilhado e com raiva daquela pessoa que tem as coisas que eu não tenho e gostaria de ter. A inveja tem 1000 outras facetas, mas infelizmente não dá para falar aqui. Sobre a superproteção das mães que tornam os homens, em geral, dependentes das suas mulheres, isso faz parte da nossa cultura masculina, que está em franca mudança. Isso aqui você deve ter sido uma das últimas vítimas, porque a mudança é obrigatória. Quer dizer, cada vez mais homens aprendem a se virar sozinhos, cada vez mais está mais fácil também se virar sozinho. Não é? Antigamente, os homens saíam de casa e às vezes não sabiam nem o que fazer com a roupa suja. Aonde levar? Não é? Muitos, inclusive, levavam para casa ainda antiga, até hoje ainda levam, né? Porque não sabiam como cuidar do básico. É evidente que o mundo melhorou muito nesse aspecto também. Existem flats, existem alimentos congelados que você bota no micro-ondas. Então, há toda uma operação que facilita a vida das pessoas sozinhas. Aliás, essa é uma mudança grande da sociedade. Né? Viver só deixa de ser um problema tão complicado quanto já foi. A sociedade aceita bem as pessoas sozinhas, né? Não há discriminação. E a qualidade de vida também está muito melhor do que já foi. Então, eu penso que você é dos últimos que foi treinado só para depender de uma mulher para poder sobreviver. Né? Sai a mãe, entra outra, sem a qual você morre de fome. Ou sem a qual você não é nada, nem ninguém. Né? Professor Flávio, boa noite. Me chamo Cíntia. Obrigada pelas palavras e pelo tema. Para mim está sendo uma excelente oportunidade essa noite. Tem um artigo, na verdade uma reportagem, que foi veiculada pelo senhor na revista Veja, se eu não me engano, no ano passado, que se chama Não Precisa Casar, Sozinha é Melhor. Que eu gosto muito de comentar, principalmente pelo radicalismo, às vezes, utilizado. Inclusive, eu cheguei a escrever um texto para o senhor no dia 12 de fevereiro, contando um pouco sobre a minha experiência baseada nesse artigo e nos argumentos que o senhor escreveu, mas eu não tive resposta, então eu aproveitei a oportunidade de hoje para vir e conversar também. Aproveitar e dar uma bronca. Tem
acho que uma questão que me incomoda um pouco, que é o fato que, até um assunto que o senhor começou a palestra de hoje falando, sobre a importância de ter alguém que tenha um perfil diferente do seu, de um ser mais extrovertido, um ser mais tímido, um ser mais expansivo, um outro mais recatado, enfim. Que, inclusive, nesse artigo, o senhor coloca que muitos homens e mulheres já consideram que ficarão sozinhos para sempre, ou já aceitam a ideia de aguardar até o momento em que encontrarão alguém parecido tanto no caráter quanto nos interesses pessoais. Como é que fica esse equilíbrio entre a importância de ter alguém tão diferente de você e não complementar, porque eu já sei que essa não é a ideia de complementar, mas eu acredito na ideia do acrescentar, e, ao mesmo tempo, precisar conciliar os interesses pessoais de poder participar de atividades juntos, enfim. E acho que um segundo ponto, a questão do individualismo mesmo, de as pessoas querem ficar sozinhas e devem aprender a ficar sozinhas. Querem não, né? Devem aprender a ficar sozinhas e fazer atividades que gostam, ir ao cinema, ir ao teatro, ler um bom livro, enfim. Mas, assim, isso, de uma certa forma, até que ponto não se torna uma fuga de falar que você dispensar o seu tempo com atividades que você gosta, que trazem prazer, cura a dor, por exemplo, de não ter alguém, ou de não ter uma companhia, que eu acho que faz tanto parte quanto todas essas atividades de prazer pessoal para o processo de evolução. Como é que fica essa questão do equilíbrio? Que eu acho que isso falta um pouco para a gente, tanto em artigo quanto em texto, enfim. Obrigada. Então, eu tenho que dizer o seguinte, essa matéria... eu não sei se eu assino embaixo dela em tudo que está escrito lá. Os jornalistas, às vezes, o radicalismo, às vezes, corre por conta do sensacionalismo deles e não do meu. Não é? Eu acho que sozinho é melhor do que mal acompanhado. Faltou esse pedacinho ali. Entendeu? Então, sozinho não é melhor. Sozinho é melhor do que mal acompanhado. Tem 3 estados civis: mal acompanhado, sozinho, bem acompanhado. E o moço esqueceu desse pedacinho, né? Tem outros detalhes também na entrevista que eu também não assino, mas não importa. O que importa é que não se concilia 2 modelos. Ou você tem um parceiro que é o seu oposto, ou você tem um parceiro que é seu afim. Não é? Quando você escolhe um que é o oposto, você tem o oposto. Não tem como... quando existe essa relação entre opostos, a individualidade não cresce. Porque um reforça a pior parte da alma do outro. Quer dizer, o egoísta reforça a generosidade do generoso, o generoso reforça o egoísmo do egoísta. E nenhum dos dois evolui. E não há crescimento da individualidade. Ficam 2 metades mesmo, que depois ficam cada vez mais um precisando do outro para poder sobreviver. A individualidade significa autossuficiência. Não é? E um momento de alguma dor, sim, para você conseguir se aguentar de pé, vamos dizer assim, em cima das suas próprias pernas. Não é? Mas depois que você consegue isso, e óbvio que você tem o benefício, sim, dos entretenimentos para poder se aguentar. Porque ocupado é sempre mais fácil ficar sozinho do que se você ficar olhando a parede permanentemente sozinho. Não é? Agora, se você ficar vendo filme, se você estiver lendo, se você estiver conversando com amigos, porque o sozinho também não é essa coisa eremita. O sozinho é uma vida social, uma vida de profissional, é uma vida de relações, é uma vida de diversão, uma vida de lazer também. Só não tem um par, quer dizer, aquela metade ali, você deixou de lado a ideia de metade e falou assim, vou me aguentar nas minhas pernas. Um dia, você aguentando nas suas pernas e, portanto, sozinho, melhor do que mal acompanhado, porque não tem que ir aonde você não quer ir, não tem que fazer concessões, portanto, que irritam a gente, todo mundo sabe disso, não é? Então, você não tendo que aguentar modos de ser e comportamentos que não combinam mais com você, que eventualmente já combinaram, mas hoje não. Então, você está ali razoavelmente bem em si mesmo. E se ainda o destino resolver se presentear, não é? Com uma alma parecida com a sua, não gêmea, porque gêmea não tem, mas parecida com a sua. Você sabe que a cultura já fala em alma gêmea, mas as pessoas continuam buscando o parceiro oposto.
falam alma gêmea e buscam a tampa da panela, entendeu? Então, estamos vivendo um momento de transição, né? No futuro, provavelmente, as pessoas vão buscar os parecidos mesmo, né? Aqueles que combinam mais com este mundo mais individualista, porque no mundo mais individualista as afinidades são essenciais, porque a capacidade de fazer concessões vai diminuindo. Então aí não tem tanta concessão, porque as coisas que, primeiro, muitas das coisas os dois gostam de fazer, tem afinidades, tanto de caráter quanto de gosto. E aquilo que um gosta e o outro não gosta, um vai fazer, o outro não faz. O que não tem mais sentido é imaginar que daqui a 20 anos vai continuar existindo mulheres sentadas do lado dos homens, no mesmo sofá, assistindo o programa de televisão que o homem quer assistir. Aliás, em geral, não é nenhum programa, é ficar apertando aquele controle remoto. Isso não tem futuro, porque as mulheres um dia vão se aborrecer e falar assim, quer saber, não quero mais sentar aqui, eu quero ir lá no quarto assistir o programa do meu interesse, né? A não ser que o casal decida, na hora que estão juntos, então, botar lá um filme que seja do interesse de ambos. Esse aqui é. Boa noite, meu nome é Priscila. Eu li um livro da Ellen Fisher, que é o Porque Amamos, né? E ela fala muito dessa separação dos casais, né? Primeiro, toda a passagem, desde o início do envolvimento, da paixão e depois da separação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa separação, como lidar com isso, né? Porque ela comenta algumas coisas, eu queria ver o seu ponto de vista sobre essa separação. Que coisas que você disse que ela comenta? Ellen Fisher é uma bióloga, né? Ela é diretora do Museu de História Natural de Nova York, né? Então, fala. Quais são as coisas que você quer que eu comente de parecido com o dela? Não, na realidade, como as pessoas lidarem com essa situação da separação. Porque ela comenta no momento do livro que, às vezes, a pessoa ela tenta voltar atrás, fala para outra pessoa que vai mudar, aí muda só durante 6 meses, depois volta tudo de novo. Depois ela dá uma espécie de uma receita do que a pessoa tem que fazer para esquecer realmente o outro e partir para um próximo relacionamento. Então, essa senhora tem alguns livros, ela tem uma formação mais de neurobiologia ou psicobiologia, quer dizer, ela é evolucionista e eu nem sabia que ela tinha esse tipo de conceito também, né? Eu acho que é assim mesmo, né? Na hora em que as pessoas vão ou pensam em se separar, quase sempre a iniciativa da separação parte daquele que naquele momento está mais forte, né? O que está mais fraco, evidentemente, faz qualquer tipo de contraproposta conciliatória, né? Então, promete mundos e fundos mesmo, né? Não dura 6 meses, não. Isso aqui dura umas 3 semanas, no máximo, né, as mudanças, né? Até sentir que o outro entrou. Quase sempre essas propostas de mudança são feitas pelo tipo mais egoísta, porque quase sempre também a proposta de separação é feita pelo mais generoso, né? Que, apesar de ser também imaturo, é mais forte, porque ele é capaz de vamos dizer, é mais autossuficiente. Então, o tipo mais egoísta faz todo tipo de contraproposta conciliatória, que ele não consegue honrar, porque ninguém muda de uma hora para outra desta maneira. Mas, de todo modo, o que acaba acontecendo é que ele capta de novo o interesse ou o entusiasmo do tipo mais generoso, que é um tipo mais romântico, se o generoso não estiver envolvido com outra pessoa, né? E logo depois volta a reincidir em todos os seus padrões de comportamento. Porque as pessoas, para mudar de comportamento, é muito difícil mesmo, viu? Não é só porque o tipo egoísta joga e faz manipulação. É muito difícil mudar. Muito fácil a gente falar, mas é muito, muito difícil mudar. E depois de um certo tempo, o outro volta com a proposta de separação, e aí talvez de uma maneira mais irreversível, porque já viu que não adianta ficar fazendo ou aceitando esse tipo de joguinho. A dor
da ruptura, ela existe até para aquele que tomou a iniciativa e quis se separar. Porque a separação é dolorosa, porque existe ainda na cabeça da maior parte das pessoas uma ideia clara também do casamento como uma coisa relevante, como uma coisa que é para lutar bastante para terminar. Está mudando isso. Hoje os jovens até se separam mais levianamente. Mas a maior parte das pessoas, quando se separa, sofre muito mesmo, porque não queria separar, não casou para isso, né? Então tem uma dor muito grande. Mas quase sempre isso vai passando. O maior remédio para isso é o tempo. Sempre foi o tempo o remédio para todas as dores, mesmo para o luto por perda, por morte, tanto dos pais quanto de parceiros sentimentais. Não é? O tempo é o remédio efetivo. E aí, quanto mais o indivíduo tiver entretenimentos e ocupações pessoais, sempre melhor. Né? Então, as pessoas que são mais ocupadas, que têm atividade profissional, que têm amigos, que têm uma vida intelectual mais rica, etc., são mais competentes para aguentar esse período de solidão. As pessoas que não têm essa competência vão para a noite. Então, nas baladas e na noite, não costuma ser um lugar muito bom para achar parceiros de boa qualidade, porque lá estão os que não conseguem ficar quietinhos em casa. Né? E, portanto, cuidado só com o que vai cruzar por ali. Vê se fica de uma posição que eu consiga... Tá bom. Tá dando certo? Meu nome é Ângela e eu queria perguntar sobre os contos de fada. Eu acredito que a nossa vida é muito permeada pelos contos de fada e os relacionamentos também sofrem essa influência. Hoje existem os sites da Cinderela, existe o príncipe, existe a princesa, mas existem os relacionamentos reais. Eu queria saber se você concorda com essa influência e até quanto isso afeta os relacionamentos reais. Essa fantasia que às vezes as pessoas criam do homem ideal ou da mulher ideal, e no mundo real existe a TPM, existe a falta de tempo, e tudo isso permeia os relacionamentos. Eu queria saber o que você acha a esse respeito. Então, eu acho que, na realidade, existem todos esses problemas que você falou. TPM não é obrigatório, né? Só metade das mulheres tem TPM. Então, o indivíduo que não quer ter, devia ser parte das pesquisas prévias dos homens que têm uma certa impaciência com a TPM. Né? Acho que existem as dificuldades de tempo, as dificuldades de se encontrar, existem muitos problemas na vida prática. Mas eu não sei se eu acho que os contos de fada influem tão negativamente. Eles influem negativamente, se você quiser, na ideia de que esse encontro se dá por uma flechada do cupido. Né? Se você imaginar a coisa pela via um pouquinho mais racional, quer dizer, que eu sei o que eu quero. Né? Então, não é que eu acredito que existe uma princesa, mas eu sei muito bem quem eu quero para mim, como companhia, como companheira, como amigos, como esposa, como tudo. Então, eu tenho um perfil dentro da minha cabeça. A hora que cruzo com esse perfil, eu falo, ó, tá aí. Então, isso aí não sei se é conto de fada. Isso aqui é uma coisa bem mais racional, mais razoável, mais bem escolhido. Né? Agora, tem a ideia de que realmente existem pessoas que combinam mais com a gente. Não sei se a combinação se dá porque o sapato, né, coube. Não é? Mas que existe, vamos dizer assim, a possibilidade da gente saber muito bem o que quer. E que com pessoas com as quais a gente combina melhor, efetivamente, a gente pode imaginar um futuro mais festivo, mais alegre. E mesmo relações amorosas que, apesar dos problemas do cotidiano, não se desgastam. Porque, na verdade, é que nem mancha em roupa. Tem mancha que sai e mancha que não sai. Né? Tem coisa... Então, existem relações afetivas que, depois de 30 anos, elas estão imaculadas. Quer dizer, teve lá seus pequenos contratempos, mas lavou e ficou sem mancha. E tem umas manchas que são mais difíceis de ultrapassar. Então, eu acho que é perfeitamente possível imaginar relações de qualidade, né? Que em muitos aspectos se assemelham, sim, às histórias dos contos de fada.
Só que agregado a elas e aos contos de fada, todos os problemas do cotidiano. Todo mundo tem gripe, todo mundo fica doente, tem problemas às vezes de saúde com outras pessoas da família. Morre o pai, morre a mãe. Se for ver uns 50 anos com uma pessoa, você vai ter que acompanhar vários problemas de ordem prática, né? Os filhos crescerem e irem embora, nem sempre se darem tão bem na vida quanto a gente gostaria, enfim, tudo que é parte dos problemas. Agora, quem lida bem com frustração e contrariedade não perde o gosto pela vida e nem o gosto pela companhia por causa dos problemas. Então, eu acho que também não é para jogar fora a ideia e dizer assim, não, na prática qualquer meia boca serve. Não, senhora. Tem que ser perto dos contos de fada. Só que contos de fada do mundo real, com TPM e tudo. Flávio, alô. Aonde aqui você está, meu bem? Na sua frente, no fundo. Sim. Aqui na internet. Sim. Meu nome é Felipe, eu sou editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo essa palestra agora ao vivo. Vai estar no nosso site também. Semana que vem já está no nosso site, para quem quiser acompanhar. Chegaram várias perguntas aqui e a gente vai fazer uma pergunta justamente sobre relacionamento na internet. A pergunta é da Ana Silvia. E ela diz, com o fim de uma relação, sempre acreditei no distanciamento total como a melhor saída. Mas vejo muitos de meus amigos mantendo contato pela internet, o que me parece prejudicial. Para mim, isso se torna um meio de uma das partes estar envolvida com a outra, sem que isso seja de forma direta em sua vida. A pergunta dela é, qual o verdadeiro papel desses meios de comunicação para quem vive o fim de uma relação? É prejudicial o relacionamento na internet, mesmo quando se pressupõe que seja somente amizade? Relacionamento, pelo que eu entendi, na internet, de gente que tem um relacionamento na vida real. E mantém um contato aí pela internet, em redes sociais, meios de comunicação. Mas que é uma pessoa que tem um vínculo afetivo estável, é isso? Não, terminou o vínculo, mas continua continua tendo contato com aquela pessoa pela internet? Vínculo virtual seria. Então, eu não saberia ainda fazer uma avaliação de caso a caso. Eu, pessoalmente, não vejo muito problema nos vínculos que se constituem pela internet. Eu não acho também que eles são de qualidade muito diferente daquilo que acontece na vida real, né? Na questão sentimental, principalmente. Estou falando agora do vínculo sentimental, porque tem a internet amor e tem a internet sexo. O sexo é outro departamento, né? Também não tenho nada contra o sexo pela internet, mas é um assunto completamente diferente do sentimental. Eu acho o seguinte, muitas pessoas têm preferência até por buscar encontros e parcerias, não só quando já terminou o relacionamento, mas até novos relacionamentos, buscar parcerias pela internet, ao invés de buscar, por exemplo, nas baladas ou na noite, ou nos bares de pessoas solteiras. Eu não vejo problema nenhum com isso. Quer dizer, eu acho que é um modo perfeitamente viável de se você conhecer pessoas. Acho que é um jeito até de conhecer primeiro de dentro para fora. Você conhece mais a alma antes de conhecer, talvez, tão claramente o que é o corpo, a aparência, o cheiro, etc. São variáveis também muito relevantes, porque, sabe, tem que achar graça, às vezes, em pequenos detalhes da outra pessoa que definem um fator de encantamento, que não é o sapatinho da Cinderela, mas é o lado sapatinho da Cinderela, quer dizer, aquele fascínio que você pode ter pelo jeito da pessoa andar, pelo timbre de voz, pela maneira como ela se comporta, como se veste, quer dizer, esses detalhes da maneira de ser de cada um, que na internet fica faltando, não é? Mas, de todo modo, o que eu tenho visto, e eu tenho ouvido muitas histórias de gente que conhece, não é esse de ficar se relacionando depois. Ficar se relacionando depois parece uma ruptura incompleta, que o indivíduo deixa aí um laço virtual, né, que em algum momento vai se romper. Mas eu digo, também não acho prejudicial, acho só uma coisa incompleta, quer dizer, fica demorando para romper de vez, o que eu acho que é de certa maneira, uma perda de tempo, porque né, já não funcionou no real, não tem por que ficar testando para ver se vai funcionar no mundo virtual. Agora, novos relacionamentos no mundo virtual é um jeito de conhecer pessoas, eu acho mais eficiente do que nas baladas, com a música altíssima, que ninguém fala nada com ninguém, ninguém conhece coisa nenhuma, e que eu acho que
fala assim, as pessoas mentem muito na internet, inventam histórias, e na vida real não mentem. Mentira tem em todo lugar. Eu não vejo. É um caminho. Os bailinhos do clube de antigamente. Agora é a internet. Boa noite, meu nome é Jamile. Quando você falou da questão do desamparo, eu contrapus um pouco com a questão da pressão da sociedade. Aquilo de você vai crescer, casar, namorar, casar, ter filhos e fazer uma família. E eu sinto um incômodo nas pessoas de tô sozinho, ninguém está sozinho e eu estou sozinho, e eu não tenho namorado, e eu não tenho marido, e eu não tenho filhos. Será que é um incômodo pela pressão ou será que é a questão do desamparo? Um desamparo meu? Tem os dois. Tem os dois. Mas eu acho que o desamparo se reforça muito pela pressão social. Eu acho que se a sociedade fosse, e vai mudar, e vai deixar de ser deste modo, eu acho que as pessoas, principalmente as moças, vão parar de sentir esse desconforto tão grande pelo fato de não estarem ou namorando ou casando. Isso aqui não tem futuro nenhum, porque é uma coisa assim, o menor cabimento, né? Essa ideia de que você hierarquiza as pessoas pelo fato de ter ou não namorado, pelo fato de ter ou não marido, pelo fato de ter ou não se casado, quer dizer, ser divorciado é hierarquicamente superior a quem é solteiro que nunca casou, porque um dia já conseguiu arrumar alguém para desencalhar. Isso é tudo muita bobagem. Não tem futuro nenhum. Eu acho que as pessoas podem perfeitamente ser mais tímidas ou mais seletivas e com isso ter menos vínculos e menos histórias sentimentais, serem um pouquinho mais rigorosas eventualmente nas escolhas, e isto pode fazer com que tenham menos experiências de namoro, né? E principalmente muita gente, por exemplo, muitas mulheres hoje, dão preferência para a carreira, né? Priorizando a carreira sobre o futuro da construção da vida familiar. Então, às vezes, elas se dedicam muito seriamente à carreira e não querem. No fundo, mesmo quando elas dizem que querem, elas não querem envolvimento sentimental, porque isso atrapalha, querendo ou não, principalmente se casarem e tiverem filhos, o andar da carruagem profissional, porque a mulher com filho pequeno fica menos competitiva profissionalmente. Isso não tem como dizer que não, né? A não ser que tenha uma avó, né, que vai fazer às vezes da mãe, quer dizer, alguém para dar cobertura, porque senão a mulher fica numa situação complicada, né? Então eu penso que tem muitas variáveis, e hoje cresce o número de moças que estão preocupadas com o futuro profissional, com a carreira mesmo, é porque a estabilidade dos vínculos conjugais diminuiu bastante, então ninguém pode ter tanta certeza, né, de que aquele relacionamento afetivo, que aquele casamento vai resolver os problemas práticos de sobrevivência, como era o caso até 30 anos atrás, né? Então, hoje tem muitas variáveis embutidas, muita coisa nova acontecendo. E é isso que eu acho que é o mais fascinante e que a gente tem que atualizar. O entendimento do amor, o entendimento do sexo, o entendimento de todos os itens das relações interpessoais, da importância do trabalho, da família, da importância dos filhos mesmo, né? Está cheio de mulheres hoje que não fazem questão de ter filhos. Está mudando muito o mundo. Eu acho bárbaro. Não sei se obrigatoriamente está tudo bom, mas está mudando. Oi, Flávio. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Catiúcia. Na verdade, eu tenho, assim, 3 perguntas. Então são as 3 últimas, vamos combinar isso? Desculpa se alguém tiver mais perguntas aqui. Não, são Olha 3, só. são as últimas. Você falou que, a primeiro instante, nós nos atraímos sempre pelo oposto, né? Eu te pergunto, é uma dúvida que eu tenho, mas o que nos mantém num relacionamento não são as semelhanças, mesmo que, a primeiro instante, você se atraia pela outra pessoa pelo oposto, né? Aí, no decorrer do relacionamento, eu acredito que o que mantém a unidade, é uma dúvida minha, não seriam aí as semelhanças. A outra pergunta é,
quando o ciúmes ele é um tempero ou um veneno. E onde fica a questão da construção do amor? Isso se perdeu? Isso tem ainda? Existe? Construção do amor quer dizer... Construção do amor, assim. Não gosto muito, mas fico com aquela pessoa e vamos trabalhar para construir? Não necessariamente. O amor não é algo que você olhou para a pessoa e já, pronto, amo, gostei daquelas qualidades, mas eu acho que é algo que você aprende e vai construindo com o passar do tempo. Pelo menos, assim, o que se tem de ideia de construção de amor, diferente um pouco da paixão, né? Que é aquela coisa mais... o fogo, o momento, o sexo, tudo envolvido. São as dúvidas e para que você falasse um pouquinho aí sobre essa questão. Então, só falando um pouquinho sobre a paixão. Não acho nada do que as pessoas acham sobre a paixão. Acho que a paixão é um amor de ótima qualidade, só que vem muito agudamente, é verdade, e é associado a um enorme medo, né? O que faz o coração bater na paixão não é o sexo. O sexo na paixão, vou lhe dizer, a maior parte dos homens na paixão fracassam sexualmente, pelo menos no início. Não é tudo isso sexualmente a paixão. A paixão é encantamento amoroso com afinidade, somado a um medo desgraçado, que parece que vai cair um raio na cabeça da pessoa. Isso aqui está bom demais, né? Então, o medo diminui, as pessoas acham que a paixão acabou, né? Que agora virou só amor. Virou só amor, coisa nenhuma, virou o que há de melhor. Foi embora o medo, que é veneno, né? O amor não se esvai assim tão facilmente. O amor, esse encantamento por afinidade, ele obviamente às vezes tem que ser construído, sim, porque a maior parte das pessoas é atraída espontaneamente pelo oposto. Os opostos se atraem, como as pessoas dizem, apesar de que não combinam, mas eles se atraem, né? Então, você quando busca uma relação por afinidade, às vezes você até encontra uma certa dificuldade inicial de não achar muita graça naquela pessoa, porque afinal de contas ela é muito parecida com você, muito sem graça. Não acho que o que prende nas relações entre opostos seja a descoberta de afinidades, não. O que prende na relação entre opostos é esse jogo meio, vamos dizer assim, neurótico de um querer, se por inveja ou por causa de insegurança, um querer dominar o outro. Inclusive, nas relações entre opostos, o ciúme é muito forte. E é gozado que o ciúme é mais forte da parte daquele que é menos confiável. O que não deixa de ser engraçado, porque justamente o tipo mais egoísta, que é o que tem menos confiabilidade, porque o egoísta, como é pouco tolerante à frustração, ele naturalmente, se ele ficar com muita vontade de alguma coisa, ele faz mesmo, né? Então, e ele é menos confiável. E ele é o mais ciumento, talvez por achar que o outro também, se ficar com muita vontade, também vai fazer, como ele. Então, o ciúme é veneno, não ajuda em nada, não é pimenta, não é nada, só atrapalha. É afrodisíaco, mas é um afrodisíaco de desespero, não é uma coisa legal, né? Tem outros afrodisíacos. Assistir filme erótico na televisão também é afrodisíaco e não provoca tantos malefícios, tanta dor de estômago, né? Então, o ciúme, infelizmente, é quase que inevitável, mas não é uma coisa boa. É algo que também, socialmente, a gente deveria se colocar contra, entendeu? Se posicionar negativamente para ver se conseguimos contribuir para que isso um dia se torne menos intenso e menos forte do que é hoje. Eu acho que a construção da relação afetiva, ela se dá, primeiro, nessa coisa de você conseguir superar a má vontade diante das afinidades, né? Isso sim. E depois, durante o relacionamento, o cuidado monumental que um tem que ter com o outro mesmo, né? Não só para cuidar, mas como também para respeitar as diferenças, porque por maiores que sejam as afinidades, sempre existirão diferenças, né? E essas diferenças têm que ser tratadas com muito cuidado. As diferenças de opinião, principalmente, né? As pessoas não sabem lidar com diferenças de opinião, parece que se sentem pessoalmente ofendidas se o outro pensa diferente, parece que não joga mais no meu time, não me ama mais, né? Não pode ter nenhuma divergência de opinião que parece que já ofendeu dramaticamente a pessoa. Isso tem que, vamos dizer assim, tem que se alterar, né? E as pessoas aprenderem a lidar
com essas diferenças, o que faz parte deste crescimento da individualidade, né? De não depender tanto um do outro. Eu acho que esse crescimento da individualidade pode levar também, eventualmente, à diminuição do ciúme. Então, não sei se a palavra seria construção do amor. Eu diria preservação. Entendeu? Tem que zelar, porque não é um negócio que a gente se ama, portanto vai dar tudo certo, o pai com casca e tudo, tratando com grosseria, como costumam fazer as pessoas, que costumam tratar pior justamente as pessoas que são mais importantes na sua vida, né? Então, os filhos que tratam pior os pais, marido que trata pior a mulher e vice-versa, quer dizer, de casa pode tratar com casca e tudo. Parece o jeito como as pessoas se vestem, que em casa usam a pior roupa, né? E para sair, todo mundo bota a roupa bonitinha. E para sair, parece que socialmente todo mundo é muito mais simpático, educado, respeitoso, cuidadoso do que dentro de casa. Isso tem que acabar.